Então, boa noite todo mundo que já chegou. Obrigada por terem vindo. E obrigada também quem está assistindo a gravação no YouTube, que eu sei que tem gente que vê depois, né? A edição desse encontro que vai para o YouTube. Então, vamos começar. Eu sou a Giovana, eu sou instrutora do curso de direção de atores aqui na ABC há alguns anos. E vou deixar para fazer uma apresentação minha, mais específica, no final dessa live. Eu vou começar falando um pouco sobre o curso, sobre a ementa, como vão funcionar as aulas, e fiquem à vontade para tirar dúvidas a qualquer momento, tá bom? Não só no final. Eu imagino que quem se inscreveu, quem tem interesse, né, nesse curso, saiba que a direção de atores é vital para qualquer produto audiovisual, né? E apesar de ser muito importante, de sem os atores a gente não conseguir fazer nada, né? Não importa o valor de produção que a gente coloque naquilo. Ixi, alguém está com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Pronto. Acho que foi. Então, a gente sabe que não importa se tiver um valor altíssimo de produção, se a parte técnica for super pensada, planejada, construída com dedicação, se os atores não estiverem bem, não estiverem vivenciando aquela história e isso não estiver chegando no espectador, a gente não consegue comunicar o que a gente gostaria de comunicar, e afetar o outro que está assistindo esse produto que a gente criou. E apesar da direção de atores ser tão importante, a gente também sabe que é algo um tanto quanto raro a gente conhecer profissionais no mercado que se sintam muito confiantes ou bem à vontade em dirigir os atores, né? Existe uma pesquisadora, Adriana Santos Vasconcelos, que fez um levantamento em 2010 de todos os cursos de graduação, técnico em audiovisual, rádio e TV, cinema, no Brasil inteiro, e a imensa maioria desses cursos não tinha disciplina de direção de atores na grade, nem nenhuma disciplina próxima disso. Quando tinha, era só um semestre. Então, a gente vê que, desde a formação dos cineastas, dos comunicadores no Brasil, existe essa lacuna, né? Os estudantes, eles não são tão estimulados nessa parte quanto são estimulados nos aspectos técnicos da imagem. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para o mercado, quem já trabalha em set de filmagem, enfim, sabe que isso se reflete nas produções, né? Existe muita gente maravilhosa, com uma carreira incrível e que fala que não se sente à vontade, não se sente confiante para dirigir um ator. Existem muitos motivos para isso, mas talvez um dos principais é que o ator é o elemento vivo no set de filmagem. Todo o resto é muito mais fácil de controlar, é muito mais previsível, é muito mais objetivo, às vezes é até matemático, né? Então, os outros elementos do set a gente pode manipular de uma maneira muito consciente. Os objetos de arte, a câmera, os refletores, enfim. Esses instrumentos são bem mais seguros para a gente, né? A gente sabe com o que a gente está lidando. O ser humano ali é imprevisível, muitas vezes incontrolável. É esse elemento vivo que assusta, que dá medo, né? Então, por isso, muitas vezes, os cineastas acabam evitando lidar com esse elemento mais imprevisível ali do set de filmagem e da imagem que está sendo construída. Dito isso, este curso, então, é para todo mundo, tanto para quem é iniciante, quem é estudante de audiovisual, quanto para quem já está no mercado há bastante tempo e quer se aprimorar, quer se desenvolver, sente que falta se desenvolver nessa parte da direção de atores, de saber lidar com os atores, estabelecer vocabulário em comum com o elenco, né? Porque às vezes parece que o elenco está falando uma outra língua. E nas edições anteriores, a gente tem recebido, inclusive, pessoas de outras áreas, de outras profissões. Então, já veio engenheiro, advogado, publicitário, e funciona para todo mundo. E também a gente já recebeu diretores super premiados, com uma super carreira,
e estudantes que estão tirando ali seus primeiros projetos independentes do papel. Então, não se preocupem, quem está começando não vai ficar por fora e vai ter muita coisa nova para quem já está aí na estrada há um tempo. O público-alvo são todas as pessoas que querem dirigir audiovisual. Também, claro, quem quer preparar elenco, ser preparador. Atores também, sempre tem muitos atores na turma e o feedback é sempre muito positivo, né? Eu vejo que agrega muito para o trabalho dos atores que trabalham com audiovisual. Para quem é roteirista, ajuda demais, porque a gente sabe que para roteiro precisa entender de atuação, e a gente tem algumas aulas que são especificamente, assim, bem úteis para quem é de roteiro. Para quem é assistente de direção, para quem é produtor de elenco, e basicamente, claro, para todas as funções do audiovisual. É sempre bom conhecer sobre o trabalho dos atores, sobre como dirigir atores, mas especificamente para essas funções que eu destaquei aqui. Esse é um curso totalmente online, são 18 horas, 6 encontros de 3 horas cada uma, sempre ao vivo, e as aulas ficam gravadas. E eu acho isso uma super vantagem. Para mim, a maior vantagem do online é essa, você poder, né, vocês ficam com esse material disponibilizado por algum tempo. Então, primeiro que para quem faltou, dá para assistir depois. Mas, principalmente, quem veio, quem assistiu a aula, pode assistir de novo, né, as gravações. E isso é importante, porque é um conteúdo muito grande, muito extenso e muito denso. Então, os alunos relatam que ficam assistindo depois e sempre absorvem coisas novas, percebem coisas novas, anotam coisas novas, então acho isso muito bacana. É um curso teórico, claro, a gente está no online, a gente não vai para o SED, não vai filmar, mas eu considero que é um curso que instrumentaliza muito, porque ele é totalmente voltado para a realidade prática do set, porque vocês vão realmente encontrar no set de filmagem, para que vocês vão receber dos atores com os quais vocês vão trabalhar, então ele instrumentaliza bastante o aluno. Evidentemente, direção de atores é algo que a gente vai ganhando confiança com o tempo, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai se sentindo confiante. Mas eu tenho tranquilidade de dizer que vocês saem desse curso sabendo dirigir um ator. Então, vamos falar sobre a ementa, as aulas em si, o conteúdo que a gente vai abordar. Como a gente está falando sobre dirigir atores para o audiovisual, a gente tem uma técnica de atuação e uma linguagem de atuação hegemônica quando a gente pensa no cinema ocidental, principalmente, né? Nesse cinema que historicamente chegou até nós a partir da influência do cinema norte-americano. Então, método hegemônico de atuação cinematográfica, quando a gente pensa em atuação realista, naturalista, são as técnicas vindas de Stanislavski. Stanislavski, para quem nunca ouviu falar, é um grande mestre russo da atuação, nasceu no final do século XIX, morreu em 1938. E Stanislavski levou o sistema dele de atuação para os Estados Unidos, ali no início da década de 20, e lá essas ideias passaram por diversas transformações na mão de algumas figuras muito importantes, que talvez vocês também já conheçam, que são Lee Strasberg, Stella Adler, Sanford Meisner, Bob Lewis, Elia Kazan, e em instituições de ensino e teatros que também entraram para a história. Talvez o mais conhecido deles seja o Actors Studio, né? Então, como essa técnica de atuação é a técnica hegemônica quando a gente pensa em audiovisual, a gente vai se debruçar sobre a linguagem, então, stanislavskiana, atuação stanislavskiana. É a única possível? Não. É a melhor? Também não. Mas é aquela também que é majoritariamente a linguagem e a técnica que a maior parte dos atores brasileiros se forma, né? A maior parte das nossas escolas de atuação são de matriz stanislavskiana em maior ou menor grau. Então, os atores com os quais vocês vão entrar em contato são atores que vão ter alguma formação de viés stanislavskiano, imensa maioria.
Então, a gente começa falando sobre os pilares desse tal sistema Stanislavski, os pilares teóricos, porque é muito importante entender como funciona um ator, como pensa um ator, quais são os recursos que um ator tem, né? Como que ele aborda um papel. Então, por isso, a gente começa conhecendo esses pilares do ofício do ator realmente, dentro do sistema Stanislavski. Depois de falar sobre esses pilares teóricos, a gente faz um apanhadão histórico, um panorama histórico de como essas ideias de Stanislavski chegaram aos Estados Unidos, como elas foram se transformando lá na década de 30, 40, 50, como que isso foi depois transposto para o cinema, né, e se consagrou ali no cinema, e também como isso chegou no Brasil, né? Então, a gente também vai cobrir essa parte histórica do Brasil, falar um pouco sobre Augusto Boal e Eugênio Kuznet, que são duas figuras muito importantes que entraram para a historiografia teatral como esses principais divulgadores, disseminadores das ideias de Stanislavski no Brasil. Depois desse apanhadão histórico, a gente volta a falar sobre realmente os pilares teóricos agora das técnicas norte-americanas que derivam de Stanislavski. Então, a gente fala sobre o método do Lee Strasberg, do Meisner, da Stella Adler, traça ali diferenças. Vamos falar sobre conceitos muito importantes e muito polêmicos, do tipo memória afetiva. Vamos falar sobre o tal método das ações físicas de Stanislavski, ou método da análise ativa. Vamos entender o que é verdade, o que é mito nessa história de primeiro e último Stanislavski. Então, de novo, é uma parte de se debruçar sobre instrumentos do ator, né? Ferramentas do ator. E a partir disso, a gente já começa a apontar para realmente ferramentas vindas dessas técnicas que a gente pode usar para dirigir o ator ali no dia a dia do set de filmagem. Porque, afinal de contas, para quem já conhece um pouco dessas técnicas, são técnicas que, enfim, os nomes mais ligados a elas, essa galera brigou muito, né? Um pessoal que se odiava lá atrás, e essa disputa permanece existindo até hoje, quando a gente pensa em atores brasileiros, hoje, 2024, 100 anos depois, o pessoal continua nessa disputa, às vezes, né? Então, tem atores que vêm de uma formação em Meisner, que são time Meisner, não gostam de trabalhar com as técnicas do Strasberg, e vice-versa, né? E é claro que nós, como diretores, como preparadores, a gente precisa saber trabalhar com atores de todas as formações e, digamos assim, com todas as preferências, né, com todas as linhas ideológicas de atuação que existem por aí, né? Então, por isso que a gente vai falar sobre todas essas técnicas, aprender ferramentas para como aplicar todas essas técnicas, independentemente do ator que a gente tem ali na nossa frente. E sempre de uma maneira mais ética possível, mais segura possível, respeitando a autonomia desse artista que está ali e que tem as suas próprias crenças, a sua ideologia sobre atuação, o modo com que gosta de trabalhar, que se sente seguro de trabalhar. Então, sempre falo, né? Às vezes vem umas falas assim, eu tenho medo de aplicar tal coisa porque eu vou ser processado. Não é por aí, tá? Vocês vão aprender a fazer tudo de uma maneira segura, ética, respeitando os atores de vocês e sem dar nenhum problema depois, sem ninguém se sentir ferido, sem, enfim. Então, isso é possível, e a gente vai falar bastante sobre isso e desmistificar muita coisa, muitas ideias erradas mesmo que foram se consolidando, sem a pretensão de validar ou invalidar nenhuma vertente stanislavskiana. Eu gosto muito de dizer que a grandeza de Stanislavski é atestada por essa diversidade imensa de técnicas que vêm das ideias dele, né? Então, são tantas vertentes que se desenvolveram a partir dessa matriz original, e isso é maravilhoso, isso é riquíssimo. Não tem por que a gente tentar dizer essa é certa, essa é errada, essa é melhor, essa é pior, essa é mais stanislavskiana do que essa.
Eu não acredito nisso, não acredito nessa disputa. Então, aqui, a gente, dentro desse curso, eu não tenho a pretensão de validar ou invalidar nenhuma desses discípulos de Stanislavski, tá? Dito isso, aí a gente vai para a nossa terceira aula. E aí a coisa fica boa, porque a gente aprende uma ferramenta que muda a vida, que é análise técnica do Departamento de Direção e Preparação de Atores. Quem já trabalha com audiovisual sabe que todo departamento do audiovisual tem uma análise técnica. A arte faz uma análise técnica, a foto faz uma, o assistente de direção faz uma análise técnica geral, né, de vários departamentos ali do filme. Mas o que pouca gente sabe é que existe uma análise técnica para o departamento de direção e preparação de atores. Então, vocês vão aprender como fazer essa análise técnica. Essa análise, ela traz conceitos que vêm de Stanislavski, originalmente. Mas são conceitos que várias técnicas e vários professores, vários pedagogos, vários diretores desenvolveram particularidades e deram cada um o seu nome para algo que já estava lá em Stanislavski. Então, são coisas que talvez vocês já conheçam, como circunstâncias, objetivo, superobjetivo, os bits, né, as unidades de ação, verbos de ação, atividades. Só que existem, às vezes, vários nomes para um mesmo conceito. Por exemplo, dentro da nossa análise técnica, a gente vai chamar um dos itens, vai ser necessidade, a necessidade do personagem. Isso, dependendo do autor que você está lendo ou do teórico que você está conhecendo, vai aparecer com outro nome. Ao invés de necessidade, vai aparecer como objetivo geral, ou vai aparecer como super objetivo, ou como super tarefa, enfim. Então, aqui vocês vão reconhecer, vocês vão entender o conceito, para que vocês possam reconhecer esse conceito, não importa com qual nome, sob qual título esse conceito se apresente para vocês. Então, se o seu ator chegar falando, porque o objetivo geral do meu personagem, você vai saber do que ele está falando, né? Então, atores com diferentes formações vão ter nomes diferentes para uma mesma coisa, para um mesmo conceito. Então, a gente vai mapear isso, compreender bem esses conceitos, se apropriar bem deles, ver em detalhes, conhecer. Eu sempre fico dando vários exemplos para vocês ficarem bem seguros nessa análise técnica, porque essa análise é o que vocês vão ter que fazer com todas as cenas, de todos os roteiros que vocês forem dirigir, tá? Essa análise não é uma análise teórica, intelectual, só para você conhecer melhor os personagens da obra que você está dirigindo, para você ter aquilo para si, ou para você depois saber falar bem sobre o seu filme. Não é isso. É uma análise que é um instrumento de trabalho do diretor, do preparador. Então, vocês vão aprender essa análise para usar. São conceitos que vocês vão usar diretamente no dia a dia do set de filmagem com os seus atores. Desde o ensaio também, da preparação, claro, mas até ali, entre takes, vocês vão usar esses conceitos que a gente vai ver na análise técnica. Então, é uma análise muito voltada para a prática, para instrumentalizar vocês, para dar ferramentas para vocês conseguirem falar com os atores. E desenvolverem, claro, um vocabulário em comum com os atores, né? Saberem falar a língua de ator. E esses conceitos são importantes porque eles vão ser a alternativa a uma coisa que se chama direção de resultado e que vai ser o tema da nossa quarta aula. Antes disso, essa análise técnica, depois que vocês aprenderem, cada um de vocês que fizer o curso vai fazer um exercício individual de análise técnica e vai me mandar. Então, em paralelo às aulas, eu vou recebendo os exercícios e vou, não corrigindo exatamente, né? Vou dando um feedback para vocês e muitas vezes os alunos refazem, volta para mim, depois volta para eles, enfim, para que vocês realmente se sintam seguros, né? Saibam como fazer essa análise, não fique só na teoria. Então, eu sempre insisto muito que os alunos façam esse exercício, porque da primeira vez que me mandam, aí depois ouvem o feedback, depois volta essa análise para mim, nossa, é um salto gigantesco, gigantesco.
Então, muitas fichas caem quando a gente pega e faz, né? Então, eu sempre dou esse acompanhamento paralelo às aulas, a gente fica conversando, mandando 1000 áudios por WhatsApp, falando sobre essa análise, enfim. Então, eu vejo que é um instrumento que ajuda muito, né, os alunos. Bom, então a gente vai para a nossa quarta aula, que eu estava falando, que o tema é direção de resultado. E que eu trago bastante da Judith Weston, que, para quem não conhece, é uma professora norte-americana de direção de atores e que escreveu o livro que eu considero assim a Bíblia da direção de atores, que é o Directing Actors. Não tem tradução para português, infelizmente. Eu tenho esse plano de traduzir, mas para quem souber ler inglês, ou também para quem escuta bem inglês, existe audiobook também para ouvir no Spotify e derivados. Mas, enfim, Judith Weston, maravilhosa. Então, vamos falar sobre ela e sobre um conceito muito importante que ela aborda em vários lugares, que é a direção de resultado. O que é direção de resultado? Parece uma coisa boa, né? Então, vou dirigir, terei resultados. Mas não, é um termo pejorativo, é considerado uma coisa ruim que a gente deveria tentar evitar ao máximo, né? O máximo possível evitar fazer direção de resultado. E resumindo muito o que é a direção de resultado, é toda e qualquer orientação que a gente dá para o ator pedindo um resultado externo dele, uma forma, ao invés da gente contribuir para ele chegar organicamente nesse resultado, nessa forma que a gente está vislumbrando aqui na nossa cabeça como diretores. Ao invés da gente criar conjuntamente esse resultado com o ator. Como assim? Tem vários tipos de direção de resultado. Os mais comuns, orientações do tipo mais, menos, maior, menor, orientações baseadas em emoção. Então, olha, aqui nessa cena você está muito emocionada, pode chorar, viu? Ou aqui você tem que estar bem bravo. Aqui eu quero você bem apaixonada. Orientações baseadas em adjetivos, do tipo, sua personagem é bem metida. Ou esse cara é super arrogante. Pedir para o ator fazer uma cara, imitar uma cara que você está fazendo. Pedir para o ator imitar o jeito que você está falando a fala, né? Então, você dá aquela fala com a musiquinha, com a entonação que você quer que o seu ator copie. Tudo isso são tipos clássicos de direção de resultado. Talvez quem está me ouvindo esteja pensando, putz, eu faço muito isso, não pode? Tá tudo bem, porque a imensa maioria das pessoas faz isso, ou já fez. Eu, quando comecei a dirigir, também fazia isso. É o natural. É natural que o nosso primeiro vocabulário, que os nossos primeiros recursos para falar com o ator seja esse tipo de orientação. Se eu pegar alguém na rua, no metrô e falar, vamos dirigir uns atores aqui, pega 2 atores para fazer um casal, uma cena de conflito, vamos filmar aqui no celular. Essa pessoa que eu peguei ali na rua vai dirigir falando esse tipo de vocabulário, que é o mesmo vocabulário que muitas vezes grandes diretores utilizam no set de filmagem. Então, o natural é que num primeiro momento a gente vá para isso. Porém, esse tipo de direcionamento pode se tornar bastante arriscado quando a gente está falando em atuação realista naturalista, por vários motivos. Mas um deles, né, que eu já vou apontar aqui para vocês, é que esse tipo de orientação conduz o ator a uma forma, a imitar uma forma, demonstrar uma forma, fingir, né? Resumindo. E que quando a gente pensa em audiovisual, em geral, a gente quer uma atuação verdadeiramente vivenciada. Evidentemente, existem muitos produtos audiovisuais diferentes. Então, se você está dirigindo alguma coisa mais de uma linguagem mais do estereótipo, por exemplo, uma comédia pastelão, direção de resultado, talvez atenda às necessidades e funcione e vai ficar tudo bem. Se você está dirigindo algo com uma linguagem de atuação realista naturalista, esse tipo de
fala de orientação para os seus atores pode ser contraproducente, vai remar contra você. E muitas vezes as pessoas falam, não pode fazer isso, e não explicam o porquê. Aqui a gente vai destrinchar um a um os tipos de direção de resultado e qual que é o problema por trás de cada um. Por que que aquilo é ruim? Por que que aquilo pode ser arriscado, pode ser contraproducente para você? E vamos ver também um a um qual é a alternativa a isso, né? Então, se eu não posso falar mais, menos, maior, menor, o que que eu vou falar, né? O que que eu digo para o meu ator, então? Essa resposta está muito no conteúdo da aula anterior, que são os elementos que a gente conheceu na análise de texto, na análise técnica, né? Então, é por isso que eu falo que é uma análise que vocês vão usar na prática. São os elementos que você vai usar para provocar emoções no seu ator, para fazer o seu ator se conectar com a realidade da cena, para fazer o ator chegar onde você gostaria que ele chegasse, para alinhar o seu entendimento da cena e do personagem com o seu ator. Então, é uma ferramenta muito poderosa, tá? Então, a gente vai ver todos em detalhes tudo isso sobre a direção de resultado, quais são os riscos de cada tipo, quais são as alternativas a eles. E lembrando que é isso, muitas vezes me perguntam, putz, mas se tem tanto diretor super bom que consegue grandes atuações fazendo direção de resultado, como é que pode ser ruim? Aí é que tá. Bons atores, ou enfim, atores com bastante experiência ou com uma boa formação, já sabem como traduzir direção de resultado para orientações que ajudam eles. Então, você está falando coisas e o seu ator está traduzindo tudo que você está dizendo para a linguagem que o ajuda. Então, assim, qual é o problema disso? Primeiro, nem sempre estaremos trabalhando com bons atores, né? Que vão ser capazes de traduzir essas nossas orientações de resultado. Segundo, eu acho que ninguém quer que o ator atue bem, apesar da nossa direção, né? A gente quer que os nossos atores atuem bem por causa da nossa direção, porque a gente contribuiu efetivamente para aquele desempenho artístico, né? Então, por isso que a gente aprende alternativas à direção de resultado, para que vocês expandam o vocabulário de vocês, expandam o arsenal de ferramentas de vocês, tá? E consigam ir para além dessas orientações, mais bravo, faz cara de não sei o que lá, fala assim, né? Para que vocês saiam disso e consigam chegar com seus atores a lugares muito mais interessantes, que vocês não, talvez nem conseguiriam prever dentro dessa lógica de ficar pedindo resultados, pedindo uma forma externa para o seu ator. Nessa mesma aula, que é a aula 4 ainda, a gente vai falar bastante sobre um tema importantíssimo, que é como criar e manter um ambiente seguro e propício para o trabalho dos atores, nos ensaios e no set de filmagem, principalmente. E como estabelecer uma relação de confiança entre a direção e o elenco, que vai na mesma linha, né, de um ambiente seguro, um ambiente propício, favorável para o trabalho do elenco. Sempre se diz que metade da direção de atores é a escalação. Então, se a gente fez uma boa escalação, metade do caminho já está andado, a gente vai ter pouca dor de cabeça, os atores já vão estar muito bem encaixados com aqueles personagens, com aquela vivência. E isso é verdade. Talvez outra metade do caminho andado seja esse tema: criar e manter um ambiente seguro e propício para o trabalho dos atores. O que é esse ambiente seguro? Tem muitas coisas óbvias, né? Um ambiente mais silencioso, um ambiente em que ninguém faça uma piadinha quando o ator está prestes a entrar numa cena difícil, um ambiente em que não esteja todo mundo brigando, né? Que não seja aquela coisa super hostil. Isso tudo é óbvio, claro, mas, infelizmente,
o óbvio precisa ser dito, precisa ser lembrado, porque quem trabalha já com audiovisual sabe que raramente essas coisas que parecem básicas são levadas a sério e são aplicadas e são respeitadas, né? E isso prejudica muito o trabalho dos atores. Para além disso, existem muitas estratégias para criar esse ambiente e esse bom relacionamento com o elenco que não são tão óbvias, que precisam de um pensamento e de um planejamento para estabelecer essa dinâmica, esse fluxo de trabalho dentro do set. Então, a gente vai falar detalhadamente sobre tudo isso, tá? Estratégias para manter esse bom ambiente com os atores. Isso abarca desde essas coisas básicas até, por exemplo, bom, o meu ator é um ator que esquenta. Ele vai ficando melhor a cada take. O meu outro ator é um ator que esfria. O melhor take dele é o primeiro, depois vai se perdendo. Como que eu organizo isso, né? Como que eu crio as melhores, as condições mais propícias para esses atores ali no set, né? Enfim, então são várias atitudes pequenas às vezes, mas que fazem uma diferença no desempenho do elenco absurda. Então, muitas vezes se tem essa ideia de que, mas um bom ator sabe criar uma bolha em torno de si e se proteger do caos do set. Se tiver todo mundo se xingando, gritando, nananã, ele consegue, quando dá o ação, ele é ótimo, porque ele está absolutamente concentrado. De fato, atores com quanto mais experiência, quanto mais estrada, os atores vão desenvolvendo essa capacidade de se proteger, de se concentrar mesmo num ambiente inadequado, num ambiente de set mais hostil. Mas a verdade é que, de novo, nem sempre vamos trabalhar com ótimos atores, com atores super experientes, ou nem sempre esse bom ator vai estar num bom dia, que ele vai conseguir, né, controlar essa bolha em torno dele. Ou também, mesmo que a gente tenha um excelente ator, um ator que consegue se proteger desse caos ao redor, porque ele tem muita experiência, muito preparo, a gente vai ter uma perda no rendimento dele. Então, se aquele ator excepcional poderia render nota 100, ele vai render 90. Então, ele não vai entregar. 90 ainda é um resultado extraordinário, né? Que você vai falar, meu Deus, ele conseguiu, né? Apesar de tudo isso aqui ao redor, ele entregou um trabalho maravilhoso. Ok, mas saiba que não vai ser a plenitude daquilo que ele poderia te entregar, que foi a razão pela qual você contratou esse super ator, essa figura super experiente, né? Então, aprender isso é extremamente importante. Não é uma perfumaria, é realmente vital para o desempenho que seus atores vão ter, tá? Então, nisso a gente conclui a quarta aula. Quinta aula, a gente vai falar sobre análise ativa e basicamente o processo desde a leitura de mesa até o ensaio das cenas, né? Então, como que a gente conduz uma boa leitura de mesa? A leitura de mesa é uma coisa que todo mundo faz, né? Quando está fazendo um projeto mais autoral, um projeto menor, todo mundo sabe, vamos fazer uma leitura aqui com os atores. Mesmo quem tem pouco tempo de ensaio, pouco tempo de preparação, acaba promovendo uma leitura. Mas pouca gente sabe como fazer essa leitura, né? Para que ela, de novo, não seja contraproducente, não reme contra você. Então, existem formas de promover uma boa leitura de mesa que não acabe cristalizando a cena, cristalizando as intenções, fazendo aquela cena ficar morta, na verdade, fazendo aquela cena ficar só na forma. Então, a gente vai falar sobre isso. Falando nessa coisa de uma cena morta versus uma cena viva, também nessa quinta aula a gente vai falar muito sobre como desenvolver e como trabalhar com a escuta dos seus atores, a presença dos seus atores, para que eles estejam vivos em cena, né? No tempo presente, no aqui e agora, jogando com os parceiros de cena, reagindo verdadeiramente à troca com esses parceiros, né? Então,
Existem algumas formas de se atentar a isso como diretores, que a gente pode ficar puxando nossos atores para eles renovarem esse compromisso com o presente, com a escuta, porque é algo que, por mais que todo ator saiba, tem que ter isso, tem que ter escuta, tem que ter jogo, tem que estar no presente, a gente esquece. Então, o bom diretor consegue identificar quando o ator esqueceu isso, consegue pegar isso e puxar o seu ator de volta para o presente, para o jogo. Então, vamos falar sobre isso e vamos falar bastante sobre tipos de improvisação que a gente pode fazer no período de preparação de elenco para dar o estofo emocional que os atores vão precisar nas diversas cenas pelas quais eles vão ter que passar do roteiro. Também como levantar a cena de fato, né? Como que a gente levanta uma cena, como que a gente marca uma cena, até a própria decupagem de uma cena, o ensaio de uma cena, preservando a vida, né? Que é o que a gente quer preservar ali, aquela vida dos atores, aquela ilusão de que estamos fazendo pela primeira vez, né? Existem muitas estratégias para um bom processo de levantamento de cena, um bom processo de ensaio, a gente vai falar sobre isso. E vamos falar de vários exercícios de preparação de elenco que vocês podem conduzir na pré, tanto se você for o diretor, a diretora, quanto se você for preparador de elenco, né? Porque no caso de não haver um preparador de elenco, quem vai estar conduzindo o trabalho com os atores na pré-produção vai ser a diretora, o diretor. Então, a gente vai ver vários desses exercícios, que são também, sobretudo, exercícios para construir as relações do roteiro. Porque, por mais que a gente contrate excelentes atores, atores já próximos dos personagens, enfim, a gente não contratou as relações. Então, o que eu quero dizer? Boa parte da missão da preparação de elenco é fazer essas relações nascerem e se tornarem incríveis, né? Verossímeis ali para o espectador. Então, chegam dois atores que nunca se viram antes, ou se conheceram 3 dias atrás, e que agora vão ter que fazer um casal que está junto há 27 anos, já em vias de se separar. Como que eu construo essa relação? Existem exercícios para isso, né? Mesma coisa com diversas outras relações, né? Pai e filho, irmãos, arqui-inimigos, chefe e subordinado, amigos de infância, né? Enfim, todas as relações que seu roteiro pede, que seu roteiro traz, a gente tem exercícios para desenvolver essas relações. De novo, são exercícios simples, e muito potentes. E exercícios que respeitam muito a autonomia dos atores, exercícios seguros de serem aplicados. Então, depois desses exercícios, a gente também fala de alguns exercícios mais físicos, que servem como uma espécie de aquecimento psicofísico para os atores entrarem em cena. E falamos também sobre existe um outro curso, inclusive aqui na ABC, de produção de elenco, mas a gente fala um pouco sobre como aplicar esses exercícios de preparação na produção de elenco. Então, no processo de casting, de escalação. Porque muitos desses exercícios, ou também das improvisações que a gente usa na preparação, são úteis para testar os atores, para ver o quanto eles estão próximos ou não do universo do personagem, do universo do filme. Então, por isso que eu já associo com a questão da produção de elenco e falo um pouco também como dirigir os atores no teste, como é que a gente checa se um ator sabe ouvir as suas orientações, se ele é dirigível, como é que a gente testa se um ator sabe escutar o parceiro de cena dele, se o ator está aberto para o jogo com o parceiro de cena dele, ou se é um ator que já trouxe de casa uma coisa montada e que ele não consegue abrir mão daquilo, enfim, porque um bom processo de escalação de elenco é aquele que consegue tirar o melhor do ator no teste. O ator já está numa situação dificílima, né? Enfim, de ser avaliado, de receber uma rejeição ali.
Então, é natural que o ator fique nervoso, que o ator, enfim, tenha dificuldades inerentes a essa situação. Então, como que a gente dirige para conseguir ver o melhor que esse ator pode trazer para o nosso filme, para o nosso projeto, né? Porque o interessante é que a gente veja o melhor de todos os candidatos, para a gente poder fazer uma boa escolha, uma escolha informada, né? E falamos também sobre um assunto que é mais da esfera do ator, mas que eu gosto de passar bem rapidamente, é bem rápido mesmo, mas eu sempre passo por isso, que é como que funciona a construção física e vocal do personagem. Via de regra, isso não é tarefa, não é da alçada do diretor e muitas vezes também nem do preparador. É mais do ofício do ator isso. Mas eu gosto de falar um pouco sobre como que um preparador pode auxiliar esse processo e como que funciona isso, né? Essa parte da composição externa, de uma construção que aí sim é da forma, né? De uma outra voz, uma outra prosódia, um outro corpo, um outro gesto, enfim, que principalmente quando o ator vai fazer um personagem com um físico, com uma voz distante dele, né? Distante da voz, do físico que ele tem na vida real, digo. Então, dito isso, acabamos a aula 5. E aí a gente vai para a nossa sexta e última aula, cujo tema é preparação de elenco. Efetivamente, a preparação de elenco. Esse é um assunto super polêmico, né? É uma função que, ao longo dos anos, no audiovisual, foi bastante questionada, né? Sofreu diversos ataques, várias fases, né? Enfim, altos e baixos do status da preparação de elenco, né? Dessa função no audiovisual brasileiro. Então, a gente vai falar bastante sobre ela. Vamos fazer também um panorama histórico do surgimento do preparador de elenco no Brasil, que significa, que implica falar sobre a trajetória da Fátima Toledo. E para quem não conhece, imagino que a maior parte já tenha ouvido falar, porque é uma figura também muito polêmica. Fátima Toledo foi pioneira da preparação de elenco no Brasil, como a gente conhece a função hoje, né, nos anos 80. E não só pioneira, mas por muitos anos foi a principal, a mais ativa, e até hoje é, talvez, a principal preparadora de elenco, a que assina mais títulos, mais obras, enfim, e obras muito importantes da história do cinema brasileiro. Então, por isso a gente, quando fala sobre preparação de elenco, sobre esse panorama histórico, obrigatoriamente a gente tem que falar sobre a história da Fátima. E vamos passar por várias questões da preparação, né? Se o preparador substitui o diretor, a função do preparador de elenco é uma forma de terceirizar o trabalho do diretor, que não sabe ou que tem preguiça de dirigir atores, né? Que tem um pouco essa história. O preparador veio atender a quais necessidades? O que faz efetivamente um preparador? Onde começa e onde termina o trabalho do preparador? Como se organiza a preparação de elenco em geral hoje no audiovisual brasileiro, né? E vamos falar também das especificidades da preparação de elenco com não atores, porque a história da preparação de elenco está muito conectada à presença dos não atores no cinema brasileiro. Então, vamos falar sobre essa questão também, e principalmente como conduzir um processo de preparação de maneira ética, de maneira segura, principalmente quando a gente está falando de não atores com algum grau ou algum tipo de vulnerabilidade social, o que é recorrente no audiovisual brasileiro. Também vamos falar um pouco sobre especificidades do trabalho com atores mirins, com as crianças, sejam elas realmente atores mirins ou não atores, pessoas que estão chegando agora na profissão. E refletir, então, sobre essas boas práticas, porque é isso, historicamente, muitas pessoas, não atores e atores, se sentiram feridos e foram feridos em processos de preparação de elenco. Então, como que a gente
muda essa cara da preparação, muda essa cara do audiovisual para o que a gente quer construir como audiovisual brasileiro contemporâneo, né, e o que vem pela frente do futuro também. Acho que é isso. Acho que é isso. Espero não ter esquecido nada. Sobre a ementa, é isso. Então, também já falei sobre... É que chegou muita gente depois, mas falei um pouco sobre o funcionamento das aulas, né? Então, só retomando. São encontros online, ao vivo, sempre de 3 horas. Ao todo são 18. E as aulas ficam gravadas, disponíveis por algum tempo para vocês assistirem depois. Então, quem faltou, quem não puder estar em um dos dias do curso, tem a possibilidade de assistir depois. E para quem, mesmo para quem tiver, eu acho muito bom, porque dá para voltar e reassistir a aula que você viu ao vivo, anotar mais coisas, outras dúvidas vão surgir, aí você me escreve, aí a gente se fala, troca áudio, enfim. Então, eu considero isso uma super vantagem do online. Como eu falei também no começo da live, é um conteúdo muito extenso e muito denso. Então, são muitas informações, muitos exercícios que eu vou passando, tudo. Então, ajuda essa possibilidade de vocês poderem voltar e reassistir uma aula que você acha que precisa pegar mais coisas dali. É um curso com tanto conteúdo, porque eu respeito muito o investimento financeiro e de tempo de vocês, de todos os alunos, então tento tornar essa experiência com maior custo-benefício, assim. Então, digamos assim, que é um semestre, né, da disciplina de direção de atores, condensado nesse curso de 6 encontros. Então, a gente passa por muitas coisas que eu acho que, assim, tem muita tranquilidade de dizer que o aluno sai bem preparado, com vários instrumentos, várias ferramentas para dirigir ator. E aí, cada um de vocês vai escolher as ferramentas que prefere, as ferramentas que se sente mais confortável, que você vai, enfim, se apropriando daquilo, tornando isso seu, e essas ferramentas vão se transformar na sua mão, porque, enfim, a imensa maioria dessas ferramentas originalmente vem de Stanislavski, mas foram se transformando na mão de muitos e muitos discípulos, e cada um foi acrescentando uma coisinha, até as contribuições dos preparadores de elenco que estão em atividade hoje no Brasil, né? Eles também, então, todos esses exercícios, essas ferramentas estão em permanente transformação. Então, vocês também vão transformar, tornar essas ferramentas mais suas, né? E acho que é isso. Dúvidas, gente, sobre a ementa, principalmente de quem chegou depois. Quem puder abrir a câmera, Carla tá aí me ajudando. Obrigada, Carla. Se não tiver dúvidas, aí eu já faço minha apresentação para a gente concluir. Sem dúvidas, gente, não estou ouvindo ninguém. Não? Então tá bom. Gisele ia falar? Diga. Gisele, eu não tô te ouvindo. Eu não sei por quê. Aparece que seu microfone está aberto, mas o som não sai. Alguém tá ouvindo a Gisele? Sou só eu? Não sei. Não. Tá. E, Gisele, se você quiser, dá para escrever no chat. Eu acho que dá. Tenta escrever e aí eu te respondo. Quando aparecer aqui a pergunta, eu te respondo. Talvez seja o caso de você entrar e sair de novo da reunião, que aí às vezes você consegue entrar com um áudio. Tá. Ela falou que já vai. Bom, então se ninguém tiver dúvida, vou fazer uma breve apresentação, que já está acabando o nosso tempo aqui, para não ficar segurando vocês muito tempo na live. Voltou, agora? Gisele? Foi. Foi?
Ah, legal. Então, eu queria saber quais serão os dias das aulas e os horários. É sempre das 19 até as 22, então sempre à noite. São 6 encontros. As datas aqui exatamente você encontra no site da ABC, mas é segunda e quarta, começa dia 26 de fevereiro e termina metade de março. Então é segunda e quarta, segunda e quarta, segunda e quarta. São 3 Tá, semanas. 3 semanas. Tá Isso. bom, tá E bom. aí todas as informações de dia, horário, também inscrição, matrícula, tudo vocês encontram no site da ABC, onde vocês se inscreveram para o encontro aberto. E o pessoal da ABC também pode atender, tirar as dúvidas de vocês. Tá, obrigada. Nada. Bom, então, me apresentar um pouco. Eu sou a Giovana, eu sou daqui de São Paulo, moro em São Paulo. Eu comecei a trabalhar como atriz no audiovisual fazendo publicidade. Então, eu comecei ainda criança e, enfim, eu logo me apaixonei de ficar observando o pessoal dos bastidores, né? Eu queria aprender e fazer aquilo ali também, não só a parte na frente das câmeras. Então, eu decidi que a minha graduação ia ser em cinema. Eu me formei em cinema na FAAP, aqui em São Paulo, é, e também me formei como atriz no Célia Helena, que também é uma escola bem tradicional daqui de São Paulo. Para quem é do Rio, é como se fosse a Cal, o Tablado. Então, quando eu estava na faculdade de cinema, eu sempre ficava mais próxima dos atores, porque na faculdade, para quem foi aluno de cinema ou é estudante de cinema, sabe, né? Quem sabe lidar minimamente com ator, o pessoal fala, vai lá, fala com eles, né? E como eu era atriz, todo mundo me jogava para isso. E eu gostava muito, né, de ficar próxima dos atores, de fazer a produção de elenco, de dirigir os atores, preparar os atores. Então, eu logo percebi que a minha afinidade era com esse ponto de contato das minhas duas formações, né? Minha formação como atriz e como cineasta. E esse ponto de contato é a preparação de atores, a direção de atores. Depois eu comecei a seguir também carreira acadêmica. Então, continuei trabalhando como atriz, continuei também fazendo filmes, trabalhava como atriz no teatro, mas também no audiovisual. É, Estudei com vários preparadores de elenco, vários diretores, e fui para a carreira acadêmica, fiz mestrado em artes da cena na UFRJ, com o tema de dissertação preparação de elenco, e especificamente o trabalho de uma preparadora que se chama Estrela Strauss, que é uma preparadora que trabalha com o método do Lee Strasberg, uma das técnicas que a gente vê aqui nesse curso. E depois fui para o doutorado também em artes da cena na UFRJ, com o tema de preparação de elenco, uma continuidade da pesquisa, e agora me debruçando sobre o trabalho da Fátima Toledo, que também estava falando para vocês, que é essa pioneira da preparação e figura mais importante, e uma figura bem controversa, né? Então, eu estudo o trabalho da Fátima no doutorado, que eu estou concluindo agora. Comecei a trabalhar como professora especificamente, falando sobre os temas da minha pesquisa, em palestras, workshops. Depois dei aula na graduação de Rádio e TV da UFRJ, como parte do meu estágio de docência. E depois me tornei professora aqui na ABC também, de direção de atores. E assumi direção de atores e preparação de atores na graduação da FAAP. Então, eu dou aula na graduação em cinema, que é a graduação onde eu me formei originalmente, né? Então, voltei para lá agora como professora. Então, esse curso eu trago muito, por isso que eu falei, é como se fosse uma disciplina de graduação condensada. Trago muito de tudo que eu abordo com os alunos na graduação, e que eu posso ir testando o que mais funciona, como que os alunos absorvem mais, qual didática funciona mais. Então, essa experiência é muito legal, né? Que mais? Estouramos nosso tempo, 8 horas agora. Gente, se vocês tiverem
qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir depois que vocês lembrarem, podem me escrever. É só me procurar aí nas redes sociais, lá na página da ABC, Giovana Siqueira, ou escrever e-mail também para a ABC, o pessoal me encaminha. E é isso, espero vocês, espero que todos possam fazer o curso. E gosto sempre de falar que eu sei que tem muitas pessoas que eu reconheço pelo nome que são indicação de ex-alunos. Esse curso forma uma relação, né? Uma conexão aqui entre a gente que vai para sempre. Então, tem aluno da primeira edição que me escreve até hoje, até agora, assim, falando dos projetos, dos filmes. Eu dou consultoria de como fazer a preparação de elenco, converso, enfim. Então, essa é uma relação para sempre, tá? Eu sempre, sempre que eu puder atender vocês, ajudar vocês nos projetos de vocês, vocês podem contar comigo e tirar dúvidas depois, né, do que acabar o curso. Então, também se sintam à vontade para falar comigo depois dessa live, que eu puder ajudar vocês, só me chamar. Diga, Carla. Boa noite. Boa noite. O que eu observo bastante é que existe, né? Somos todos seres humanos, somos todas pessoas, eu sou atriz também, e eu não observo que tem uma linguagem específica, por exemplo, para trabalhar com atores e atrizes negros. Fica-se sempre muito condicionado ao personagem, que é geralmente pobre, violento, enfim, o estigma, né? E é como se os preparadores de elenco e a direção entendesse e visse isso como se todos os negros viessem com essa carga. O que isso não existe, eu não vou dizer, eu fico taxando alguém pela condição, pela cor da pele, digamos assim. Isso tem sido abordado nos cursos porque eu vou dizer a palavra, é humilhante a gente chegar para fazer um teste, chegar para trocar, né, para vivenciar uma história nova, e a gente chega lá e observa que é mais do mesmo. Sempre mais do mesmo. É sempre aquele lugar, por exemplo, quem trabalha auxiliando nas mesas, nas salas de roteiro, também não tem essa preocupação de entender que o nosso lugar não é um único lugar, enfim, que a gente ocupa os lugares, mas principalmente esse olhar para saber que tem que ter um outro cuidado, um outro tratamento. Isso tem modificado? O que eu observo, Carla, com relação a isso, é que isso tem mudado bastante nos últimos anos, embora ainda falte muito, né? Mas uma coisa que existia antes quando você tinha um personagem que não fosse marginalizado de alguma forma, não ligado à violência, enfim, e que fosse negro, isso tinha que vir escrito, né? Então, assim, advogada negra, juíza negra, médico negro, né? Porque se você só colocava médico, quem fosse preparar o processo de casting, enfim, não ia chamar atores negros, né? Então, tinha que vir especificado, médico negro, ok. Então, e isso hoje tem mudado bastante. Então, isso tem muito a ver com a função do produtor de elenco, que agora se chama diretor de elenco, né? Tá tendo uma transição do nome da função. O diretor de elenco é responsável pela escalação, né? Ele vai sugerir nomes, apresentar nomes para a produção, para a direção, de atores para fazer os papéis daquele roteiro, né? Então, justamente a função agora se chama diretor de elenco, porque há esse entendimento de que existe um pensamento criativo em sugerir atores, em selecionar atores que vão ser testados. Um pensamento criativo e um pensamento político, um pensamento ideológico. Então, se esse diretor de elenco
chama atores negros só para papéis marginalizados, né, prestando serviços, ou, enfim, é o bandido, ou é a pessoa que é excluída, que é humilhada, enfim, isso é uma escolha política, né? Isso diz algo. Agora, se esse diretor de elenco traz atores, candidatos para aquele papel, em papéis outros, né, sem a necessidade de estar especificado, essa médica tem que ser negra, né, para papéis de protagonismo, para papéis com uma carga, sem ser essa carga pesada de violência, de crime, enfim, isso também é uma escolha política, né? Então, cada vez mais se tem ido por esse caminho. Isso se tornou uma exigência, inclusive, do mercado. Assim, não dá mais para você fazer um produto para o streaming, por exemplo, um produto para atingir massas e carregar essa visão extremamente preconceituosa e que não representa a realidade do povo brasileiro, né? Então, é uma imposição que talvez tenha vindo mais de mercado, né? Porque doeu no bolso e porque se exige isso, do que por uma consciência verdadeira de um desejo de mudança, né? Desculpa, eu pergunto isso porque eu fui fazer um teste um tempo atrás e os comandos eram exatamente os quais você sugeriu na sua fala que não são os adequados. E aí me fizeram entender que eu estava ali porque eu era uma boa atriz, que eu tinha sido indicada, etc e tal, mas os comandos eram os comandos que eu via, era focado numa pessoa branca. Os comandos os quais me davam para minha personagem era tem que parecer com isso, e não era ninguém que era minha referência, né? Não era referência, não eram referências minhas. Uhum. Eram referências e eu via, o cara quer que eu faça, então chama aquela pessoa para fazer o bagulho, pô. Uhum. Entendeu? Por que me tirou da minha casa, entendeu? E aí, você se pensa assim, eu saí de lá num estado assim, deplorável de ser humano, assim, saca? Porque eu não fiz, não havia, virou uma aura tão ruim que por mais que aí depois, por mais que cada um tentasse, todo mundo sabia que não ia dar em nada, ou melhor, que ia dar numa coisa muito ruim. E aí eu, enfim, por ética a mim mesma, por amor a mim mesma, eu disse obrigado e a gente rasgou o que era para rasgar e sem ônus para ninguém, mas não havia a menor possibilidade, porque queriam que eu fizesse lá com um olhar falseado de que estou te trazendo, tá vendo? Olha que legal. O que me pediam era para ser uma pessoa branca. Como se estivessem te fazendo um favor, né? E me pedindo para interpretar uma pessoa branca. Uhum, uhum. Os comandos eram esses, sabe? Os comandos que me davam eram esses. Eu Sim. espero que, enfim, né, por isso eu te perguntei sobre essas mudanças, porque é fundamental para a qualidade, inclusive, qualidade humana, qualidade de trabalho, né? Enfim, qualidade do processo inteiro. Sim. Era essa minha questão, na verdade. E isso vem desde a sala de roteiro, como você estava falando. A presença de pessoas negras na sala de roteiro já muda muita coisa. Já impede de chegar até você no teste de filmagens coisas que assim, vão ser totalmente absurdas, que não fazem sentido, que te atrapalham, que não contribuem, enfim, ou que são até ofensivas. Então, isso realmente só colocando diversidade na sala de roteiro, que ainda é mais distante. A diversidade que a gente vê hoje na tela com os atores ainda não está nas instâncias. É a moto aqui é a moto que passou aqui agora. É o seu, tá? Então, essas instâncias superiores, né, dos decisores, de tudo, enfim, infelizmente ainda tem pouca diversidade, né? E isso se reflete nesses problemas todos. Agora, o que eu posso dizer com relação a dirigir o ator especificamente, existem certas coisas de você preparar e dirigir um ator que só o tempo, só a vida, só a maturidade traz. Então, tem uma coisa de idade, de vivência. Eu vejo isso nos meus alunos mais novos. Que eu falo,
tem que esperar, daqui a uns 3 anos vai conseguir sacar isso, ou daqui a uns 5, ou daqui a uns 10, assim como eu também só vou sacar certas coisas daqui a 10 anos. Então, existem vivências que a gente ainda não tem a sensibilidade para entender. Então, se é um profissional branco que está dirigindo um ator negro ou um ator em qualquer outra situação que me é estranha, né, com uma realidade, uma bagagem que me é estranha, eu preciso estar ciente de que eu vou precisar fazer um trabalho maior comigo mesmo de entender como que eu contribuo para essa pessoa com uma vivência tão radicalmente diferente da minha. Eu preciso correr atrás, entendeu? Eu não posso ficar numa zona de conforto. Eu tenho que saber que eu vou precisar lidar com elementos desse ser humano que está na minha frente que eu desconheço completamente, porque a minha experiência como uma mulher branca está muito aquém da experiência que uma outra pessoa está ali me trazendo. Então, eu preciso estar numa postura extremamente, em primeiro lugar, de ouvinte, de receber, de entender o que essa pessoa está trazendo para a mesa, né? Para entender como eu posso contribuir, até onde vão as minhas possibilidades de compreensão com uma pessoa com uma vivência tão distante, né? Então, eu preciso correr atrás disso. E isso é realmente algo que se constrói com a maturidade, eu acho, sabe? Desenvolver essa sensibilidade, esse compromisso de escutar o outro, essa disposição para escutar o outro, porque não é fácil, não é fácil. E aqui a gente fala muito disso nas aulas, né? Dessa escuta para o outro, de apurar o olhar para o outro. Tanto o outro personagem, que a gente está analisando ali no roteiro, quanto o outro ser humano, ator ali na sua frente. E esse ator, esse ser humano na sua frente pode ser alguém com uma realidade completamente diferente da sua, como é essa diferença entre um preparador branco e um ator negro, né? Como seria também a diferença entre uma pessoa não PCD e uma pessoa com deficiência. Então, são todas essas realidades que, quando elas são muito distantes da nossa, a gente precisa reconhecer isso e saber que a gente vai ter que se esforçar mais para realmente atender essa pessoa com a maior sensibilidade possível. Não porque essa pessoa precisa mais, mas porque ela traz algo que me é estranho, que eu preciso compreender, que eu preciso ter sensibilidade de me colocar o melhor possível naquele lugar, embora seja impossível ainda, né? Eu acho que é um pouco por aí. Que mais, pessoal? Mais alguma coisa? Não? Então tá bom. A gente continua conversando nas aulas, então, para quem puder vir, espero vocês. Qualquer coisa, me escrevam. Obrigada para quem ficou até agora. Obrigada, meninas que estavam aí com a câmera aberta. E até a próxima, gente. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada.